Boa noite, gente. Buenas. Boa noite a todos. Boa noite quem for chegando. Mais um dia de trabalho, mais um dia de envio. Quem não percebeu a mensagem depois, acompanhe lá ou pelo Telegram ou aqui pelo post do feed, tá? Temos novidades essa semana. Agora as lives ficarão disponíveis, né? E também disponíveis pelo Spotify. Alguém pediu uma vez aí que eu colocasse playlist no Spotify, eu fui além. Eu coloquei agora as lives e eu vou colocar aos poucos, é claro, lá no Spotify, para que vocês tenham no YouTube, no Spotify e também no Instagram, que aí vocês podem ouvir conforme vocês quiserem, né? E também aprendendo onde vocês estiverem, tá? Boa noite, live a princípio polêmica, o título já foi de reflexão, algumas pessoas responderam ao título, né? E aquilo foi uma provocação, foi um teste. Então, eu sei que muitos de vocês responderam, então, na verdade, quem respondeu, lembrando sempre que falta informação, falta ação, falta equilíbrio entre a informação e a ação. Informação a gente tem, mas falta o equilíbrio para pegar a informação e agir baseado na informação, tá? Algumas pessoas fizeram perguntas também, eu vou responder de acordo com a live. Não tenho pressa, meu objetivo aqui não é trazer verdade absoluta, como vocês já sabem, bate-papo, trazendo percepções, trazendo reflexões, para que vocês olhem também a maneira com que vocês veem a vida, né? Jamais estou aqui com a pretensão de algo. Pedindo sempre que vocês observem, escutem e o que não faz sentido, descartem. A vida pode ser mais leve assim, tá bom? Então, começando pelo tema, o que falta? Informação? Ação? E isso foi uma brincadeira que eu fiz hoje de manhã, conversando com a Pri sobre justamente isso. Né? O que está faltando para a gente? Né? Será que falta informação para a gente poder melhorar o nosso processo? Será que falta ação da nossa parte com as informações que a gente já tem? Será que realmente eu preciso me especializar numa técnica para poder me autoconhecer? Será que eu realmente preciso ter todos os diplomas possíveis e imagináveis para ter uma vida de expansão de consciência? Talvez seguindo a pessoa X e Y, eu me considere uma pessoa desperta ou uma pessoa que está acordada para a vida, para a realidade. Então, primeiro trazer o conceito de realidade, né? Ou verdade absoluta. A gente pode trabalhar com realidade última. Eu gosto muito dessa expressão do professor Hélio Couto, que é a realidade no formato maior, né? Maior do que a gente pode perceber. Então, realidade última, né? Então, nós temos que olhar sempre para o que nós podemos fazer com o cenário atual, o que nós podemos fazer com aquelas informações que a gente já tem. Se a gente parar para analisar friamente e historicamente, se a gente for puxar aí os milênios, eu vou falar de história documentada, tá? 6 mil anos de história, 7 mil anos de história, alguns ditam 12, 13 mil anos de história documentada, mas a gente sabe que vai muito além disso. A gente sabe que a nossa história vai muito além desses 12, 13 mil anos que algumas pessoas supõem. Alguns historiadores, alguns mitólogos trazem para a gente essa percepção. Inclusive a própria ciência, né? Diz para a gente que a gente tem história documentada há pouco tempo, mas a gente acha meteoritos, histórias fósseis de milhões de anos, né? Então isso traz para a gente que há uma parte da história que a gente realmente não sabe. Há uma realidade última que nós não conhecemos. Então, antes que a gente comece a falar, Vitor, mas qual é a realidade absoluta? Qual é a verdade absoluta? Qual é a verdade? Realidades paralelas ou realidade última? Nós temos uma realidade última, afinal, aquela que a gente não consegue perceber, porque nós estamos presos a 5 sentidos, a uma percepção praticamente física, a gente perdeu o poder extrafísico, a gente perdeu esse desenvolvimento das nossas faculdades extrafísicas, né? Então todos nós temos capacidades de estudar, trabalhar e exercitar. Se nós fizéssemos isso desde pequenos, a gente conseguiria ter um avanço maior.
Mas, desde muito cedo, nós somos colocados em formatos, né? Normas. Isso faz com que... A garganta tá ruim, o trabalho foi forte. Isso faz com que a gente se coloque cada vez mais limitado. Limitado no nosso potencial, limitado nas nossas capacidades. Se a gente parar para olhar, nós temos muita informação. Milênios, Egito, Sumérios, a gente tem muita informação para trabalhar. Muita informação dos nossos ancestrais. Deixa eu ver minha água que tá... Minha garganta tá irritada. Vamos lá. Informação nós temos. Se a gente for parar para pensar um pouco mais perto, Jesus, 2000 anos, 2020 anos, 2040 anos, se a gente for parar para pensar seriamente, Jesus trouxe para a gente muita informação. A pergunta é, tem sido colocado em prática as informações que ele trouxe? Então, novos avatares vêm, novos mensageiros vêm, novas consciências com fragmentos encarnados na 3D trazem propósito, trabalho, mensagens, e as mensagens se repetem e ainda estamos presos entre o equilíbrio de ter a informação e praticar a informação. Uma pergunta que fizeram inclusive na caixinha foi: é preciso ter informação antes da ação? Deveria. O melhor cenário deveria ter a informação antes de tomar qualquer ação. Essa não é a realidade, né? Nós somos levados pelo automatismo, nós somos levados pelo imediatismo e automaticamente a gente não para nos conectar com a informação, ter todo o tempo de processar a informação para saber, será que realmente eu tenho a informação para tomar a ação adequada nesse caso? Se a gente for parar para analisar o nosso cenário, a gente tem aproveitado as informações que temos para tomar as ações? Então, temos informação e muitas das vezes não usamos informações para tomar as ações. Como que a gente pode trabalhar isso? Como que a gente pode evitar, né, esse desgaste ou esse excesso de informação e a falta de ação? Ou o excesso de ação e a falta de informação, né? Então a gente pode sempre trazer, por exemplo, yin yang, anima e animus, né? Quando você tem um yin muito... Vou falar do macro, tá? Não vou falar da minúcia da energia yin. Não estou aqui para discutir yin yang das minúcias. Vou colocar de forma macro, ok? Quando você tem o excesso de yin, você vai ter uma pessoa mais conectada, mais no mundo da imaginação, do espiritual, mais naquela coisa da introspecção, do sensorial, e pouca terra, pouco movimento, pouca energia de sombra, pouca energia de agir, de movimentar. Pouca ação e mais informação. Então você acaba tendo uma busca incessante por informação, mas não tem força para agir. Quando a gente tem um excesso de yang, a gente vai muito para a ação e pouca informação, e pouca base, pouca preparação para a ação. Então nós nos tornamos imediatistas, reativos às informações. Vocês percebem que a pergunta foi capciosa, a pergunta da live? Falta ação ou falta informação? Falta informação ou falta ação? Falta equilíbrio entre um e outro. Para que a gente tome determinada ação, é importante ter a informação. Se a gente toma qualquer tipo de ação, se há informação, a gente não tem como saber quais são as possibilidades de resultado. E, consequentemente, a gente vai gerar algum tipo de contratempo ou algo de frustração na nossa vida. Então, qual é o melhor dos cenários? Dentro do meu processo de autoconhecimento, dentro do meu processo de expansão de consciência, o que eu aprendi até hoje? Nossa, nem vou colocar técnicas terapêuticas. Vamos colocar o lado espiritual, tá? Então eu aprendi, olha Vitor, durante a minha jornada espiritual, eu aprendi que eu converso com os espíritos amigos, eu sei que eu tenho uma proteção espiritual, tá? Eu não converso com ela claramente, eu não escuto quem fala comigo, mas eu sei que eu não estou sozinho nesse lugar aqui. Eu sei que eu tenho um amparo espiritual, eu sei que eu tenho orientação, eu sei que eu tenho auxílio, eu sei que eu tenho uma confiança a seguir, que eu sei que flui. Beleza, é um ótimo caminho de começo. Ótimo. E como que você mantém isso? De vez em quando eu faço uma oração, de vez em quando eu faço uma meditação, de vez em quando eu acordo mais cedo e vou lá conectar com a meditação da Vani, de vez em quando eu acompanho alguma meditação sua, alguma meditação do YouTube, e quando dá tempo eu faço isso. Beleza. Você tem uma informação espiritual, você tem uma informação já
que já é um bom start, saber que não está sozinho, saber que as tuas questões, além do plano visual, além dos 5 sentidos, né, além da terceira dimensão, existe a manifestação espiritual. Mas como que você trabalha essa informação para que a sua vida seja mais leve, mais amorosa? Você só trabalha quando o calo aperta. Você só pede proteção quando a vida já está numa situação de, meu Deus, ou vai ou racha. Lembra? A gente tem o caminho do amor ou o caminho da dor. Então vamos trabalhar essa informação da espiritualidade, ok? Eu percebo que eu tenho espiritualidade, eu percebo que eu tenho uma orientação. Não importa se é um anjo da guarda, não importa se é um orixá, não importa se é o Espírito Santo, não importa o nome que você dê. Você sabe que existe uma informação de que algo espiritual te auxilia. É melhor você contar com essa força só na hora das dificuldades, na hora que você chega no vamos ver lá, ou vai ou racha, ou você ter mais tempo para começar a olhar essa energia, perceber como essa energia se manifesta na sua vida, perceber aonde ela atua na sua vida, criar uma intimidade, uma proximidade com essa informação e trazer mais claramente para a sua rotina. Vocês conseguem perceber que há uma diferença entre saber que existe e criar uma intimidade, um trabalho com essa força que me auxilia? Vocês conseguem perceber que se eu pego a informação que eu tenho, trabalho, potencializo a minha vida com a informação que eu tenho, naturalmente eu começo a trazer mais informações para o meu campo que poderão me potencializar. Quanto mais eu acumulo informação e não potencializo o meu processo, eu vou estagnando o meu processo porque eu não dou fluxo à informação, eu retenho a informação. Então eu vou usar o mesmo exemplo da espiritualidade. Eu sei que eu tenho uma força espiritual. Mas eu só peço quando a situação está feia. Eu sei que minha situação pode até melhorar. Mas tá bom assim do jeito que tá, vamos empurrando com a barriga. E Deus sabe o que faz, né? Deus dá, Deus tira. Inclusive tem uma música muito boa de samba que fala tudo que acontece na Terra, as pessoas colocam Deus no meio. Deus já deve estar de saco cheio, né? Porque tudo é Deus dar, Deus quer, se Deus quiser, se Deus tirar, se Deus me der, se Deus fizer, se Deus quiser. Percebem que tudo vai para a conta do todo? Tudo vai para a conta de Deus? E aonde está a tua escolha, o teu discernimento, a tua lucidez e o teu movimento? Será realmente que Deus está brincando de jogar dado com a tua vida, como se você fosse um jogo da vida, né? um outro jogo de tabuleiro qualquer? Será realmente que é assim que funciona a espiritualidade? Ou será que é melhor eu pegar a informação que eu já tenho, potencializar a minha vida com a informação que eu já tenho, assim a minha frequência vibra que eu aproveito 100% da informação que eu tenho. E automaticamente o meu campo energético está mais receptivo a mais energias que potencializam o meu processo. Porém, se eu tenho informação e estagno o meu processo, o que vai emanar do meu campo? Mais estagnação de processo, mais estagnação de energia e de movimento. Então eu pego a informação, retenho. Eu estou retendo energia, não dou movimento a ela. Você está emanando estagnação. Vamos parar? Vamos bloquear? Aí entra procrastinação, entra crenças limitantes, entra tudo que impede você de fazer o melhor que você pode com o que você já tem. Então, é melhor eu sair fazendo 352 cursos para ter todas as técnicas holísticas e não ter tempo para me trabalhar só para dizer que eu tenho tais técnicas? É melhor eu sair fazendo tudo, estar em todos os lugares, acompanhar todos os livros, lives, todos os conteúdos, mas nunca tenho tempo para colocar em prática? Será que não é melhor eu pegar um conteúdo e colocar em prática um conteúdo, depois eu pego o segundo conteúdo e coloco em prática o segundo conteúdo, e assim eu crio uma organização dentro do meu processo? Será que realmente eu preciso de uma informação fora, a mais das que eu já tenho dentro para começar a trabalhar? Percebem que há uma diferença clara de acumular coisas e dar movimento a coisas?
Vocês conseguem perceber que se eu faço o melhor que eu posso com o que eu já tenho, o meu campo energético expande e atrai naturalmente coisas para movimento, para que a minha vida potencialize, para que o meu campo expanda cada vez mais, para que eu tenha mais visibilidade espiritual? Vocês conseguem perceber que não adianta eu querer correr sem eu dar um passo seguro, uma caminhada segura? Por isso que o título já foi muito capcioso. Não é que falte informação ou falte ação, falta equilíbrio entre o yin e o yang, entre o sentir e informar e o praticar e o agir. Falta equilíbrio entre o espírito e a matéria. Se eu vou muito, boa noite, Val. Se eu vou muito para o espírito, eu esqueço que eu estou no corpo físico e me falta força de manifestação. E se eu vou muito para a matéria, eu esqueço que eu estou no corpo físico também, que o espírito é além, né, do meu corpo físico, que existe uma série de corpos que me compõem, e eu esqueço da força primordial que me permitiu estar aqui. A consciência maior do que você é. Se você hoje olha para a sua vida e sente que você é o corpo, e você está desesperado para não morrer, e você luta todos os dias contra a morte, você ainda não percebeu que existe vida além dos 5 sentidos. Portanto, é muito comum, na falta de equilíbrio entre informação e ação, por exemplo, um cristão tendo medo de morrer. Um cristão deveria ser aquele que segue, pratica os ensinamentos do Cristo. Perfeito? Se segue os ensinamentos do Cristo, como há de se ter medo de morrer? Idem para todos os que têm a consciência da reencarnação, da vida além da matéria, que têm uma consciência de vida extrafísica e lutam absurdamente contra a morte como se a morte fosse um pavor, sendo que é um processo que ocorrerá naturalmente. Percebem que há uma discrepância entre a informação e a ação? Percebem que se eu não consigo trabalhar a informação, qualquer ação relacionada a essa base de informação me trará resultados não agradáveis? Vocês conseguem perceber que quando eu falo ação, informação, eu posso falar de ego e centelha? Vocês conseguem perceber que existe uma brincadeira que eu posso fazer com esse título? A informação e a ação. Se nós pararmos para alinhar, buscar o caminho do meio entre a informação e a ação da informação, dificilmente você terá bloqueios, estagnações, você terá experiências, algumas mais agradáveis, outras nem tanto, mas a sua percepção expandirá, porque se você vive uma vida na 3D, não ignore o seu plano espiritual. Se você tem uma vida espiritual e tem a oportunidade de estar na 3D, viva a 3D com sabedoria de que você retorna à morada do Pai. Vocês percebem que a casa de meu pai há muitas moradas? Na casa de meu pai há muitas moradas. Além do seu corpo físico, existe uma morada. Existe um lugar, uma consciência. Então, você não é só o corpo físico. Você é a consciência que vai além do corpo físico, além da percepção. Então, sempre pensem no atual estágio da vida. Né? Estamos vivendo um momento onde a informação existe, mas as ações estão sendo baseadas na informação ou na pressão por ação. Mas não é isso que durante muito tempo a gente vem trazendo? Informação, sentir, trazer o que é necessário de conhecimento. Sabedoria, aplicar o conhecimento adquirido. Sabedoria, colocar em prática a informação. Com a informação, eu tenho base para uma ação de acordo com tudo aquilo que eu necessito, não aquilo que eu quero. E se eu vou brincar com o ego e com a centelha,
Eu posso brincar com o que eu quero, que é o ego, com o que eu necessito, que é o divino, que é a centelha, que é o seu propósito aqui. Então, se nós sabemos que somos células do todo, sabemos que realmente somos células da grande fonte, por que nós não colocamos o nosso servir trazendo a informação da fonte e agindo com o sentir da fonte, com a manifestação da fonte divina? Por que a gente não traz o ego, a nossa ferramenta, a nossa mente, para agir com o coração, com o nosso espírito, com a nossa centelha divina? Isso seria exatamente o equilíbrio entre a informação, eu trago a informação e, normalmente, baseado na informação, tomo as minhas ações. Eu pego a informação do Pai, experiencio e para o Pai eu retorno. Ok? Gente, quando eu falo informação, eu não estou falando de notícia. Ler é informação, escutar é informação, sentir é informação, ouvir é informação, cor, cheiro, tudo isso é informação. Tudo é informação. Não vão para o lado literal que informação é notícia. Esqueçam literalidade, por gentileza. Se tem uma coisa que a gente não está falando aqui, é de algo literal. Vai ser tema de outra live. Perdemos o poder de abstrair. Se a gente continua lendo e ouvindo as coisas de forma literal, a gente volta aos tempos de Cristo, que Cristo falava por parábolas e todo mundo dizia que não entendia. Tudo é informação. O que você cheira, o que você fala, o que você escuta, o que você toca, o que você come, bebe. Não é só o que você lê, o que você ouve, o filme que você vê, o livro que você lê. Não é só isso. Tudo é informação. Tudo traz para você, tudo traz para o teu campo informação. Então, é isso que a gente precisa abstrair. Saia do mundo da 3D para acessar também o mundo espiritual. Se você só vive na 3D, você não vai ter o equilíbrio. Você vai estar sempre baseado nas ações. Porque o mundo material vai trazer para você ação, manifestação, imediato, sem poder. Né? Tudo é informação. Né? Por que o slogan do aprimoramento é tudo é energia? Que se eu colocasse tudo é informação, as pessoas iam levar para o lado literal. Por isso que eu coloquei tudo é energia. Se eu coloco, na época, tudo é informação, ia bugar a cabeça das pessoas. Então eu coloquei, tudo é energia. E a informação não é energia? E a informação não traz energia para o teu campo? Energia boa ou energia ruim? Né? Então, você tem que saber. Quando a gente trabalha com a informação, traz luz, informação. Espírito, princípio do espírito, informação. Ok, eu aproveito essa energia, aproveito essa informação, trago ela para o meu sentir, trago ela para o melhor do meu mundo e aí, baseado na informação, eu começo a tomar as minhas ações. Tem uma expressão que o Osho fala muito, ou que o Osho citam nos livros do Osho, né, que é: nunca tome decisões em momentos de extrema euforia, nem em momentos de extrema tristeza. O que eu disse no início? Equilíbrio. Extrema euforia, você não vai pensar nas outras possibilidades. Extrema tristeza, você não vai pensar nas outras possibilidades. Portanto, sempre o caminho do meio. Se você tem informação e não sabe como agir, aproveite a informação, sinta tudo que você pode ter da informação para ter uma ação condizente com o seu propósito. Se você tem o poder de ação, mas não tem a informação, não tome nenhuma atitude precipitada, busque a informação, não a informação para saciar os seus olhos, não a informação para saciar o seu ouvido ou a sua mente, a informação que ressoe com o seu campo, a informação que bata com você. Então, por exemplo, eu não preciso de muito tempo dentro de um conteúdo para saber se aquela informação vai ressoar com o meu campo, porque eu sei como vibra, eu sei como eu penso, eu sei como age a informação no meu campo. Então eu não preciso levar 2, 3 horas para saber se aquilo vai ser legal para mim, se aquilo não vai ser legal, se aquela pessoa vai estar legal. Eu não preciso levar muito tempo para perceber que uma pessoa muito próxima de mim não vai dar certo. E eu vou me afastar dela, vou bloquear e não vou ter mais acesso. Porque é um processo meu.
E não há de se preocupar como eu funciono, porque eu sei a maneira que eu funciono. Então nós temos sempre que lembrar que nós criamos o nosso mecanismo, né? Nós sempre devemos lembrar que nós aprendemos com as nossas informações e criamos o nosso mecanismo. Por exemplo, se eu falar para vocês que eu faço X coisa, amanhã vai ter várias pessoas repetindo a mesma coisa que eu falei e não vão ter o resultado que eu tenho. Porque pegando a informação que eu recebo, eu olho para essa informação, trago para a minha vida e começo a aplicar nas minhas tarefas, pensamentos e rotina. Se eu falo para alguém fazer exatamente como eu falo, como eu faço, o que acontece? Não vai dar certo. Lembra da história da receita de bolo para 50 pessoas? Eu posso pegar um bolo com os mesmos ingredientes e passar para 50 pessoas. Qual é a possibilidade, dentre esses 50 bolos que serão feitos, serem iguais? São 50 pessoas diferentes, mesmo que sejam os mesmos ingredientes. Não importa se são os mesmos ingredientes, mas a energia das pessoas que vão mexer nesse bolo vão com o bolo, porque o movimento é energia, a maneira com que você faz é energia. Então, nenhum dos 50 bolos será igual. Pronto. Olha que interessante isso. Então, como é que a gente percebe isso? Vamos olhar para a nossa vida. Como está a nossa informação? Será que eu tenho informação? Não é notícia. Ok? Como que eu trabalho com o campo das minhas informações? Eu preciso me observar. Eu preciso olhar minha rotina. Como são os meus costumes? Que tipo de informação eu coloco quando eu acordo? Que tipo de informação eu coloco quando eu vou dormir, quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo exercício, quando eu estou lendo as minhas coisas? Que tipo de informação eu coloco? Vocês percebem que tudo é informação e volta ao campo de autoobservação? Como que eu sei quais são as informações? Se eu passo a olhar a minha vida com o olhar do observador. Para ver a ilha, eu preciso sair da ilha. Vocês conseguem perceber? Perdão, a garganta está bem irritada. Vocês conseguem perceber que se eu paro para olhar a minha vida, além de protagonista, eu paro para observar, paro para olhar e aprender como observador da minha vida, eu começo a perceber como estão as minhas informações e eu posso trabalhar o meu sistema de crenças. Entendeu? Então, é muito importante que nós olhemos para as nossas informações diárias. Se você acorda de manhã, já tem contato com a internet, você vai receber uma bomba de informação de manhã cedo. Estímulo da luz, estímulo do som, estímulo de letras, de artes. Então você vai trabalhar o teu sensório e a tua percepção de tempo e espaço vai se perder. Vocês conseguem perceber isso? Ok, e se eu sei que eu tenho hábitos matinais antes de ter contato para o processo, antes de eu ter contato, né, com o mundo externo, eu tenho os meus hábitos antes de receber, olha que interessante que eu vou falar, tá? Antes de receber a enxurrada de informações assim que eu acordar, o que eu posso fazer? Pratico os meus hábitos para que eu tenha as melhores ações para começar o meu dia. Eu vou dar um exemplo clássico. Muitas das vezes eu acordo um pouco mais cedo para ficar em silêncio, para ter as minhas percepções, para saber como eu posso potencializar o meu dia. Quando eu estou em evento, quando eu estou pré-curso, quando eu estou pré-portal, e às vezes eu acordo preocupado se as pessoas estão conectando com a informação e já corro para meter a mão no telefone para saber se alguém ficou de fora, se alguém escreveu que está com problema de acesso, se alguém teve dificuldade, se alguém teve algum problema que não vai poder participar. Olha a diferença, eu estou dando o meu exemplo, tá? Olha a diferença. Tem dias que eu conecto devagar com a informação, vou com calma, começo a preparar, começo a me conectar, começo a trazer tudo o que é importante para o meu dia. Perfeito? Ótimo. Então eu começo meu dia na minha rotina de informação. Como é que foi meu sonho? O que eu sonhei essa noite? O que eu posso potencializar da minha vida? Mas nos dias que eu estou pré-curso, eu acordo num outro ritmo
que eu não acesso a minha informação e eu começo a acessar a enxurrada de informações que vem, celular, e-mail e todo esse processo, né? Então, a Pri falando que eu trabalho quase 24 horas. Então, quando a gente está nesse processo, é normal, porque a nossa tarefa de trabalho, nosso comprometimento vai fazer com que a gente acesse mais informações. Quando passa, eu retorno à minha rotina de ter o meu cuidado, de ter a minha percepção, de perceber, vixe, antes do curso eu acelerei muito a quantidade de informações por dia. Logo, eu comecei a dormir pouco, me alimentar mal e ter uma série de distorções e distrações. Quando eu acordo, vou para a minha rotina, tenho meu tempo, minha percepção e só depois eu vou acessar as informações externas, as minhas ações diárias são muito melhores, bem embasadas. Perceberam que há uma diferença entre acessar primeiro a informação para depois a ação e acessar a ação para depois buscar a informação? Quer ver uma coisa que acontece muito hoje em dia? E não dá nem mais para falar que é fake news, porque a gente não sabe mais o que é fake news e o que não é fake news, né? Porque a ciência é contestada pelo Instagram. Aí não dá para saber nada, né? Os médicos que têm 10 anos de estudo são contestados por uma plataforma de rede social. Eu não sei mais, eu acho que o poste está mijando no cachorro, né? Deve ser. Mudou algum momento da geração da década de 80 para cá, da década de 90 para cá, o poste começou a mijar no cachorro, que um doutor que estuda, que faz toda a parte acadêmica, que faz todo o processo médico, é contestado por alguém que gerencia a rede social. Isso aí é complicado, né? Então é difícil da gente falar sobre essas questões, né? Mas vamos tratar sobre essas checagens de fato, né? O que acontece hoje? Uma pessoa leu um título de notícia, que deveria ser notícia, né? Também é outra coisa complicada. Lê um título de notícia, passa para frente, sem buscar a informação, sem buscar a origem, sem buscar se procede, qual a fonte, se tem fatos reais. E a internet movimenta um cenário de títulos impactantes e conteúdos impactantes para atrair as pessoas. Mensagens subliminares. Os famosos subliminares. Ok? Então existem estratégias que são utilizadas para que a pessoa não verifique a informação e tenha a ação de levar adiante. Vocês conseguem perceber que existe um mecanismo estudado, preparado, para que você não acesse a informação, mas tenha uma ação imediata? Vocês conseguem perceber que é muito mais fácil você agir e não ter o trabalho de verificar se a informação procede? Então eu posso fazer uma analogia bem clara do que acontece atualmente, porque se nós temos essa prática diária, o que acontece nas coisas mais sutis do dia? Vão passar e a gente nem vai perceber. É só vocês perceberem que o tipo de conteúdo, né, que a gente acessava, a gente teria que ler livros, participar de cursos. Hoje se tem conteúdo gratuito na internet e graças à quantidade, o volume de informação, vamos trabalhar com outro termo, o volume de estímulos visuais, sensoriais que são trazidos pelas redes sociais faz com que nós nos preocupemos menos com a informação e mais com a ação. Então, os mecanismos de subliminares idiotizaram o ser humano. Eu posso usar essa expressão sem problema nenhum, porque todos nós temos um pouquinho dessa questão no nosso sistema, ok? Esses mecanismos de subliminares, para fazer com que você tenha uma ação antes da informação, são o que destrói o ser humano, encarnação, pós-encarnação, e se mantém no sistema de samsara, vivendo-se tempo em tempo aqui. Muitos de nós somos levados a viver hologramas e não sabemos, e ficamos presos nesse sistema, gente. Será que é mais interessante eu começar a acessar as informações que eu tenho na minha vida e colocar em prática as informações que eu tenho na minha vida, ou continuar tentando absorver toda a informação do planeta sem ao menos praticar nada do que eu tenho aprendido? Será realmente que o que falta é informação, o que falta é ação, ou o alinhamento da informação com o agir? Será realmente que... Gente, eu fiz só uma analogia das notícias. Isso acontece com a espiritualidade,
isso acontece com relacionamento, isso acontece com trabalho, isso acontece com o social, isso acontece com tudo na tua vida. Tudo. Muitas das vezes nós recebemos uma informação e a gente não se aprofunda, não quer saber, a gente só replica. Porque, para nós, a pessoa que passou essa informação tem credibilidade. Então a nossa métrica é avaliar se aquela pessoa sabe o que está dizendo, sem ao menos a gente perceber, opa, mas isso faz sentido ou isso não faz sentido? Por isso que os céticos são os que dão menos trabalho. Os céticos são aqueles que realmente buscam. Quem dá trabalho hoje? Terapeuta, que tem uma porrada de conhecimento. O que tem de terapeuta que já chega para fazer uma pergunta passando todo o currículo, e eu nem perguntei porra nenhuma, um monte. Fala de tudo que fez, da onde fez, quando fez, e eu nem perguntei. Porque não faz diferença para mim. Faz diferença a troca que a gente pode ter. Tanto de você me ensinar, quanto eu posso te ensinar e aprender com tudo que convive. Não importa o que você tem de credencial. Porque na hora da prestação de conta vai ser individual. Então eu tô pouco me fudendo para isso. Tá? Então, o que é importante pra gente? Beleza. Como que a gente vai trocar? Como que a gente vai aprender? Seguinte. Nós temos a oportunidade de olhar para a nossa vida e construir o melhor cenário para nós e naturalmente ao nosso entorno, gente. Essa pira de querer ser salvador, já falei e vou repetir, vai ficar gravado. Essa pira de querer bater no peito para dizer que é curador, parabéns, nem Jesus fez isso. Jesus sempre deixou claro, tua fé te curou. Vai, não peques mais. Jesus, que é um grande exemplo de referência no Ocidente, não falou que era curador. Porque quem age é o Pai. Percebeu? Quem age é o Pai. Ele é o canal. Percebeu que ele fazia isso? Então, né, vamos ter bom senso, que é importante. Né? Senão a gente entra na síndrome do curador, síndrome de tudo, e esquece que a nossa vida aqui, a maior cura é que nós temos que fazer na nossa vida. Né? Se a gente pode falar desse formato, você não é só essa existência, tá? Você é você que foi tal, somado. A gente chama isso de contabilidade cósmica. Débito e crédito. Como que você vai quitar um débito? Com crédito. Trabalha. Ah, mas eu tenho que saber tudo o que eu fiz no passado? Você não vai conseguir. Então é melhor trabalhar. Tá? Dica para você que quer fazer o melhor pela sua vida. Dica. 3 palavrinhas. Okay? Quem quiser anotar, vou dar tempo para anotar. 3 palavrinhas. Ó, 3 palavrinhas para você praticar na tua vida, para você entender o que você veio fazer aqui. Vamos lá. Anote as 3 palavras. Beleza? 3 palavras. Ajudar, estudar, trabalhar. Fecha a conta. Vou repetir. Ajudar, estudar, trabalhar. Não importa a ordem. Não importa a ordem. Estudar, trabalhar, ajudar. Ajudar, trabalhar, estudar. Não importa a ordem. Essas 3 palavras vão trazer para você tudo o que você precisa aqui. Ponto. O resto é consequência do ajudar, do estudar, do trabalhar. Beleza? Fez sentido para vocês isso? Faz sentido para vocês isso? Faz sentido que... Olha o movimento das 3 palavras. Eu estudo informação. Eu trabalho a informação. E quando eu trabalho a informação, eu estou preparando, já agindo. E quando eu ajudo, eu tenho ação. Então você tem um pilar, 3 lados da pirâmide, que é, lembrem, estudar, trabalhar e ajudar. Ajudar, estudar, trabalhar. Não importa a ordem. Ok? Então isso deve permear a vida de vocês. Se em algum momento da tua vida está bagunçada, pergunte a você, eu estou estudando? Eu estou colocando em prática o que eu estudei? E eu estou ajudando? Ajudar é tudo o que você pode. Não é 3%, 10%, 50%. É tudo o que você pode. Então, por exemplo, isso é uma coisa que o povo lá me dá um chacoalhão de vez em quando, e às vezes eu me sinto mal, e às vezes eu até deixo passar, porque eu sou ser humano e eu estou aprendendo, né? Mas eu tenho um processo comigo que é muito duro, só a Pri sabe, porque é a única que convive comigo. Só a Pri sabe o processo que eu tenho comigo, que é duro, tá? Então, por exemplo, o professor Couto falou uma coisa que para mim é muito sensata.
que é o ajudar? Não deveria ser um problema entender o que é ajudar, né, gente? Eu não deveria desenhar o que é ajudar, né? Ajudar é fazer tudo o que você pode para ajudar. Ponto. Não é interferir, é ajudar. Ok? Então, quanto que você pode ajudar? Ah, eu posso ajudar 100%. Tá, mas e quando você está perdendo tempo com uma coisa inútil? Isso é desnecessário. Não está acrescentando nada a você e você está jogando seu tempo fora. Ali é um tempo que você poderia ajudar. Vocês conseguem perceber que você não precisa ser drástico, mas você precisa ter uma consciência de que isso funciona? Você não precisa começar amanhã vivendo uma vida robotizada, mas você pode ter uma consciência de que, putz, tem uns momentos também que, porra, não preciso perder tempo com isso. Tem uns momentos também que eu posso otimizar. Eu tenho o direito de fazer as minhas coisas porque eu sou feliz. Mas quando passa, é excesso. Eu tenho que saber o equilíbrio. Lembra do equilíbrio? Lembra do início? Informação e ação? Beleza? Então, palavrinhas mágicas para a sua vida. Se a sua vida estagnou, faça uma conta. Faça uma contabilidade da sua vida. Você está ajudando, estudando e trabalhando? Quando eu falo trabalhar, é trabalhar o que você estuda. Não é trabalho para ganhar dinheiro, porque as pessoas confundem, né? Trabalho é trabalho profissional financeiro. Não. Trabalhar é aquele autotrabalho, é autocuidado, autopercepção, autoobservação. Se você traz a informação, você estuda, se você trabalha, coloca movimento e você ajuda, você está fazendo o fluxo de equilíbrio entre informação e ação. Agora, pode pegar qualquer estudo de caso de pessoas que passam por terapia. Qualquer área da vida que estagnou, pode olhar esses 3 quesitos. Pode olhar. É fato. É só botar no papel o que tem estudado, o que tem trabalhado, o que tem ajudado. Você vai saber que tem alguma coisa. Quem já ouviu aí falar que quando a vida espiritual estagna, a vida material vai estagnar também? Vocês perceberam que isso faz sentido em algum momento? Pode não ser no momento que você imagina, mas em algum momento vai fazer efeito. Ok? Pelo sistema de causa e efeito, a contabilidade vem até você, ainda que não seja nessa vida. Ok? A contabilidade cósmica é toda a tua conta desde que você começou a acumular débito. Percebeu? Que existe uma conta cósmica, uma contabilidade cósmica. E é bom que você não saiba tudo o que tu fez, porque talvez te desse um desânimo de ter que quitar todos os débitos com créditos de trabalho. Então é muito importante que vocês entendam. Quer dizer então que todo ser que está aqui está só em débito? É claro que não. Vários avatares vieram aqui com crédito de sobra e se colocaram à disposição de continuar trabalhando para ter mais... Esses seres não trabalham nem para ter crédito, eles só trabalham, gente. Eles transcenderam essa contabilidade porque eles só trabalham, ok? Essas consciências gigantescas trabalham e trabalham e trabalham e trabalham. A nossa consciência 3D aqui, que você tem que descansar, o seu corpo está tão cansado, né? Você está, né? É isso que passa pra gente, é isso que a nossa matéria se adapta e acaba trancando o nosso processo. Quanto mais você trabalha, quanto mais você se une ao seu espírito, quanto mais você reduz a distância entre você e a consciência superior que você é, mais ferramentas você terá, mais opções você terá, mais recursos você terá. Porque você é bonitinho? Porque você é especial? Não, porque o teu campo ressoa com trabalho, estudo e prática. Acabou. Quer entender por que a vida está parada? Pega estudo, trabalho e ajuda. É só fazer conta, é só perceber. Se nós trouxermos esse olhar, mas eu não vou falar nem tão detalhado, tá? Dá para perceber de fora quando a vida é bagunça. Se você não trabalhar esses 3 pontos na sua vida, né, vai ficar confuso realmente, vai ficar difícil contar com a espiritualidade, vai ficar difícil ter uma estrutura física adequada, você vai passar dificuldades na matéria, porque informação, trabalho e movimento, gente. Vocês conseguem perceber isso? Vou dar um outro exemplo clássico aqui, que eu já falei das fake news, já falei dos exemplos que a gente tem no dia a dia, já falei tudo isso. Agora eu vou usar uma outra analogia e eu vou dizer sempre, quem pescar, pescou. Depois ouve a live de novo e vai tirando as conclusões. Ok? Eu sou um cozinheiro
Quero muito trabalhar com cozinha, quero muito fazer minhas especialidades de cozinhar, quero ser um grande chefe de cozinha. E o primeiro módulo do meu curso é o módulo de vegetais. Então eu faço um curso preparatório lá, participei de uma imersão, papapá, fiz toda a minha especialidade de curso de vegetais. Agora eu tenho conhecimento de culinária de vegetais. E aí, antes de eu trabalhar toda a informação que eu preciso para ser um grande chefe de cozinha, eu monto meu restaurante. Eu quero montar meu restaurante para ontem. Porque agora que eu já sei vegetais, eu quero montar o meu negócio. Então, sabendo de vegetais, eu posso montar meu negócio. Só que, se a gente vai montar um negócio, um restaurante, e você é um grande chefe, será que você vai conseguir construir um grande negócio próspero com o que você quer só tendo conhecimento de vegetais? Será que você consegue desenvolver pratos, especialidades para todo tipo de público só tendo conhecimento de vegetais? E vai ter gente que vai dizer que consegue. E vai ter gente que vai dizer que sim. Mas você ainda não tem toda a informação que o arquétipo do grande chefe, né, o arquétipo do chefe de cozinha, precisa para ser um chefe de cozinha. Vocês conseguem entender isso? E se a gente for fazer uma outra analogia, são as pessoas que começaram a acompanhar conteúdo ontem, não colocam prática e dizem que estão despertas de expansão de consciência e logo logo estão com Jesus. É exatamente o mesmo cenário. A ansiedade toma conta do processo, você não consegue colocar a informação em prática, você não consegue fazer o básico, você não consegue lembrar que para você ser um bom chefe, você vai ter que saber cozinhar além dos vegetais. E tem outros módulos para você ter de informação para que o arquétipo chefe de cozinha seja funcional. Funcional. Ok? Então, o que parte da nossa vida? Nós não temos tempo de trabalhar a informação que temos para buscar, conectar com mais informações, porque eu peguei a que eu tinha, dei movimento e trago mais porque eu estou dando movimento ao que eu tinha e começo a acumular informação sem movimento. A minha vida vai estagnar, gente. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem perceber o que acontece no cenário hoje, global? Independente de profissão. As pessoas querem pular etapas, pular processos. Tem coisas que não dá para pular, gente. Vocês vão ter que passar pela fase de maturação, de processo, de lidar. Outra dica que eu vou dar, beleza? Antes que a gente termine, porque eu falo muito, já tem quase 1 hora de live. Outra dica que eu vou dar para vocês estudarem. Eu sempre recomendo o professor Hélio Couto porque ele tem uma linguagem... vamos lá. O Jefferson Wagner. Espera até o final, por favor. Acompanhe o que eu estou falando, que eu vou conversar contigo, beleza? Então, por favor. Espera só um pouquinho, que eu vou conversar contigo, tá bom, Jefferson? Aguardo pela sua compreensão, tá? Vai ficar tudo bem, beleza? Então, vamos lá, gente. Dentro desse processo que eu falei do estudar, trabalhar e ajudar, beleza? Vocês anotaram estudar, trabalhar e ajudar? Anotaram isso? Beleza. Esses 3 pontos vocês podem observar na rotina de vocês. Quais as outras dicas que eu posso dar a vocês para quem quer estudar sobre coisas importantes? Ou melhor, quem quer estudar sobre como eu posso viver neste plano multidimensional com conhecimentos palpáveis. Beleza? Já falei dos 3 pontos, vou falar de 3 tipos de estudo que vocês podem ter na vida de vocês. Tá bom? Primeiro, estudem sobre arquétipos. Ok? Sem pressa, sem ansiedade, tenham isso no seu escopo de estudo para que vocês entendam como isso pode potencializar a vida de vocês. E antes que alguém me fale de colocar imagem em tal coisa, imagem em tal lugar, não é assim que funciona simplesmente. Isso aí é outra coisa. Tá? Lembra do prato de vegetal? Lembra que eu falei do grande chefe de cozinha, cozinhar vegetal? Ok? Então, vamos lembrar que para você ser um grande chefe, você tem que ter várias informações. Quando você tem só uma imagem, você tem uma parte de todo que você tem que trabalhar, de toda a informação que você tem que trabalhar. Então, o arquétipo é importante. Tá? Sim, Jung é talvez a maior referência do conceito de arquétipos. Tá?
Estudem arquétipos, mas estudem sem pressa. Não vem chegar semana que vem dizendo que entendeu arquétipos, porque Jung fez não sei quantas obras para falar de arquétipos. Beleza? Então, vamos sem ansiedade, né? Não vamos nascer antes do tempo, beleza? Vamos trabalhar os conceitos que a gente pode trabalhar. Arquétipos, eu falei. Perfeito. Para quem gosta e já ouviu eu falar várias vezes aqui, soltar. 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 Como que eu posso aprender a soltar? Estudando taoísmo, técnicas do taoísmo, tá? O próprio professor Hélio Couto cita um livro do Alan Watts que fala sobre taoísmo, ok? Então, estudem sobre taoísmo, a arte do soltar, o que é o poder que o Tao tem na nossa vida de construção, ok? Sim, não se preocupem com literatura, vocês têm que buscar o que é melhor. Eu posso buscar um livro de arquétipos do Jung e você não gostar, tá? Uma linguagem pode ser mais complexa. O que eu recomendo sempre? Eu estou dando os pontos. Eu posso recomendar um puta livro de arquétipos e não faz sentido para você não vai conseguir ler. Porque a tua cabeça não vai conseguir absorver aquela informação. Ok? Então vamos lá. Eu falei primeiro sobre estudar arquétipos. Anotem os pontos e vocês vão pesquisando qual é o melhor caminho. Ok? Eu posso dar sugestões depois de técnicas, de livros, de tudo depois. Pra gente focar aqui. Arquétipos. Ok? Arquétipos. Ok? Kátia, vários livros do Alan Watts falam sobre taoísmo. Vários. Foi o que eu falei agora. Entendam, eu vou falar os tópicos. As leituras vocês têm que ir conectando e sentindo. Pode ser que eu passe um livro para você não seja bom. Então eu vou passar os tópicos. Arquétipos, taoísmo, para trabalhar a arte do soltar, para como eu posso soltar na minha vida, me desapegar das coisas, como eu posso ter uma vida livre, para que a mente me ajude no processo, ok? Arquétipos, taoísmo. Tá? Outro conceito que é fundamental para a nossa vida e acontece diariamente na nossa fisiologia, alquimia. Tá? Alquimia. Então são 3 conceitos que são intensos, não são conceitos que você vai ler um dia e vai, ai Vitor, eu assisti o vídeo tal, agora eu entendo tudo de arquétipos. Eu nem vou continuar no rolê do papo, porque são anos para entender arquétipos, ok? Perfeito, Juliana. Juliana escreveu aqui, tá? Então, estudar sobre arquétipos, taoísmo e alquimia. Se vocês conseguem buscar essas informações e aplicar na sua vida, vocês conseguem trabalhar com todas as energias com base no estudo, no trabalho e na ajuda, ok? Então, busquem essas informações de acordo com o seu entendimento. Gente, eu gosto de livro do Rodrigo Romo, que é livro mais intenso para ler. Eu gosto do livro do Dr. Hutaki, que são livros mais intensos. Tem muita gente que vai pegar um livro desse e não vai conseguir abrir a capa porque a energia não bate. É um livro intenso. Tem gente que gosta de leituras mais práticas, mais dinâmicas, para depois acessar leituras mais profundas. Então, se eu recomendo aqui um livro arquétipo do Jung, vai ter gente que não vai passar da capa, porque não vai bater. Então, procurem ler sobre, estudar sobre. E outra coisa, são conceitos que vocês vão estudar a vida inteira. Não é para estudar numa semana, numa imersão e falar que dominou tudo, porque os arquétipos têm vida, o taoísmo continua funcionando a todo vapor e a alquimia idem. Então são conceitos que permeiam a nossa existência, nesta dimensão e em outras dimensões. Não só o Tao Te Ching. Tao Te Ching é uma referência, mas tem outros livros de taoísmo que podem te ajudar mais. Tao Te Ching é uma obra incrível, mas tem gente que não vai mergulhar, ok? Então, sempre pensem no seguinte, arquétipos vocês vão viver a vida inteira. Alquimia vocês vão viver a vida inteira. A arte do soltar, o taoísmo, vocês vão viver a vida inteira. Então são conhecimentos que vocês vão levar para a vida de vocês. Eu não conheço o trabalho da Elaine Orives para poder indicar. Eu só indico quem eu conheço, tá bom? Mas eu já ouvi muitas coisas boas dela. Ela trabalha com coisas muito boas de reprogramação. Mas eu não posso dizer que assim, é uma pessoa que eu recomendo porque eu não conheço o trabalho dela. Tá bom? Então, eu falei sobre estudar, trabalhar e ajudar.
Faz sentido para vocês isso na rotina de vocês? Se a vida começou a dar uma estagnada, coloquem isso na percepção, coloquem isso como... Se torne um observador da sua vida. Perceba, eu estou estudando, e eu não falo estudo acadêmico, pelo amor de Jeová. Eu não estou falando estudo acadêmico. Estou falando de estudo de quem você é, suas sensações, a sua vida aqui. Depois não me venha escrever lá o curso que você está fazendo no negócio da faculdade. Então é estudo, trabalho, se trabalhar, se perceber, perceber que você não é só um corpo físico e ajudar no que é possível, tá? É muito importante que a gente olhe para isso com naturalidade. Esses 3 pontos que eu falei são fundamentais para a sua vida, autoconhecimento, desconstrução de crenças limitantes, tudo que você está fazendo. Se você quer ter conhecimentos extra, se você quer trabalhar uma vida multidimensional, se você quer ter noção de como funciona a vida neste plano, em outros planos, em outros universos, o que eu recomendo para você? Arquétipos. Que você estude a alquimia e que você lembre também que o taoísmo não é só Tao Te Ching. Taoísmo é uma filosofia que abrange principalmente o ser livre, ser solto, a arte do soltar. Então, quando a gente fala de soltar, o taoísmo vai trazer essa percepção, essa filosofia de vida, essa maneira de olhar para a vida além da matéria. Ok? Então, olha quantas dicas numa só live. Estudar, trabalhar e ajudar. Se eu quero ter conhecimentos plus na minha vida, se eu quero fazer os conhecimentos mega power de botar na minha vida, de potencializar a minha vida, arquétipos, taoísmo e alquimia. Ok? Não são conhecimentos superficiais. Vão exigir de você estudo, prática e paciência. Ok? Você tem a vida inteira para praticar e além da vida também. O conhecimento que você adquire vai contigo, mas a matéria perece. Enriqueça o seu espírito, dê vida ao seu espírito e toda a informação que você traz para o espírito, você leva com você além da 3D. Limite o seu físico, limite o seu espírito aqui e você vai limitar o potencial da sua experiência no plano físico quando retornar ao seu corpo espiritual. É mais fácil a gente viver uma experiência na 3D, lembrando que nós somos um espírito, somos o Pai de cima, voltamos ao Pai. Do Pai eu vim, para o Pai eu retorno. Quem falou isso? Quem deu essa dica? Quem deu esse spoiler? Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele ensinou tudo há 2000 anos pelo menos. A Kenaton ensinou há 3.400. Gente, as informações estão. Eu preciso pegar as informações, absorver as informações, praticar as informações para dar ação à informação. E aí eu trago equilíbrio. O que muita gente critica Siddhartha Gautama, o Buda? Vitor, mas olha, você fala muito de Buda, mas Buda abandonou sua esposa e o seu filho. É sério, gente, que ainda com esse tempo, com todo o acesso à informação, o discurso da vida de Gautama é esse? Real que é esse? A única referência que você tem de Gautama é que ele deixou o seu filho e a sua esposa. É sério mesmo isso? Daí eu recomendo que você estude o taoísmo. Porque talvez a sua percepção no sistema de relacionamento 3D aqui tenha trazido para você o abandono do relacionamento. Quando um ser que ia muito além da concepção sabia da missão e do plano estabelecido que estava aqui e nunca deixou sua esposa e seu filho desprotegidos ou desguarnecidos. Portanto, antes de agir ou falar, absorva a informação para que as suas palavras não tornem o seu karma, a sua prisão. Nesse momento que nós estamos aqui, é natural, primeiro, acesse a informação, valide a informação, sinta a informação e depois traga nesse formato a ação. Porque só assim você consegue trazer para a sua vida prática com informação. Ok? Amit Goswami, um gigante da física quântica. Um gigante. Conheci pessoalmente, tirei foto com ele, paparico mesmo, porque ele é um gigante de muito conhecimento, de uma humildade ímpar, e a história dele é incrível. Eu conheci o Amit pessoalmente, é um ser incrível e,
Olha, eu amo conhecer esses caras que trazem realmente uma vida física e espiritual alinhada, ciência e espiritualidade alinhadas. E ele é um cara que traz isso com muita clareza, tá? Recomendo muito o trabalho dele, inclusive tem 4 livros dele aqui, inclusive 3 assinados por ele, tá? Percebam o que eu falei, ok? Anotem esses 3 pontos e os 3 conhecimentos avançados. Quando você estiver alinhado com o seu estudar, trabalhar e ajudar, comece a trazer os conhecimentos avançados para a sua vida. Conhecimento de arquétipos, conhecimento de alquimia, conhecimento de... Falei alquimia? O taoísmo. É que eu falo soltar. Soltar me confunde com taoísmo. Alquimia, taoísmo, tá? Taoísmo vai além do Tao Te Ching, ok? Taoísmo vai além do Tao Te Ching. Então, lembre, traga para a sua vida estudar, trabalhar e ajudar. Ponto. Se as coisas começaram a funcionar, perfeito. Como que eu faço agora para dar um up? Quero botar um turbo no meu carro, quero fazer um negócio forte. Vou para arquétipos, vou para o taoísmo e vou para a alquimia. Gente, a alquimia é um conhecimento milenar. Não é num livro, não é num curso só. Eu disse, arquétipos, alquimia e taoísmo são conhecimentos para toda a vida. Então você vai estudar a vida inteira e não vai ter o conhecimento absoluto. Porque a alquimia está sempre em movimento, o taoísmo está sempre em movimento e, adivinha, os arquétipos estão vivos. Então tem sempre movimento. Então lembrem que esse tipo de estudo, arquétipos, alquimia e o taoísmo, não param com o tempo, continuem estudando e dando um plus. Mas antes de ir para o avançado, faz o básico, ok? Não tenta ser um grande chefe só sabendo cozinhar vegetal. Para ser um grande chefe, você tem que ter um conhecimento de uma cozinha para fazer um trabalho de um grande chefe. E aí é o conhecimento dos arquétipos. Então, o que você faz primeiro? A vida está meio bagunçada? Vamos alinhar o que eu estou estudando, o que eu estou trabalhando e como eu estou ajudando. A balança está legal? A balança está no flow? Eu percebo que eu estou fazendo um equilíbrio bom entre informação e ação? Ótimo, ótimo. Agora você pode pegar os conhecimentos mais profundos que você vai levar para toda a vida e estudar um de cada vez. Não me entre na pira de querer ler ao mesmo tempo Jung, Lao Tzu e estudar a alquimia de todas as fontes alquímicas que a gente tem. Vai bugar a sua cabecinha. Então crie rotinas para estudo mais avançado. Então comecem a trabalhar com clareza. Ok? Lembrem, não falta informação, não falta ação, falta o equilíbrio entre elas. Assim a gente entra no eixo da nossa vida, assim a gente começa a potencializar as nossas criações. Adivinha o que acontece quando eu trago a informação e começo a trabalhar com ação baseada na informação? Colapso consciente de onda. Você deixa de trazer o que você quer para entrar no flow e as coisas começam a acontecer. Porque você aprendeu e movimentou, logo entra no flow. Então, quer os segredos da vida? Estuda, trabalha e ajuda. Quando você estiver bem alinhado com isso, você vai para os avançados, vai para os arquétipos, vai para o estudo de alquimia, vai para o estudo de taoísmo. Lembrando, não é um estudo simples, você vai levar isso para a tua vida inteira e além da vida física. Perfeito? Como eu disse no início, eu vou deixar essa live salva no Insta, depois vou subir no YouTube e vou colocar também no Spotify, ok? Depois vocês conectem lá, ouçam no Spotify se quiser, depois podem ver no YouTube também. E o objetivo é deixar vocês sempre com as informações e com as dicas. Se de alguma forma o que eu falei não fez sentido para vocês, tá tudo bem. Não adianta ficar bravo comigo. A minha ideia aqui é trocar uma ideia de brother. Compartilhar com vocês, trazer para vocês percepções, experiências. No início eu falei, não trago verdades absolutas. Quero que vocês olhem para a vida com outro paradigma, pensando fora da caixinha, olhando para a vida com outras possibilidades. Se isso fez sentido para você, comece a praticar, comece a trabalhar, traga para a sua vida. E acima de tudo, lembre, só você pode mudar a sua vida. Ninguém mais pode fazer o trabalho que é seu. Nós podemos ter ajuda, nós podemos ter
apoio espiritual, apoio físico, apoio terapêutico, sem dúvida. Isso potencializa e facilita o nosso processo. Mas o seu dever de casa é só você quem pode fazer. A prestação de contas também vai ser com a tua contabilidade cósmica. Já que você não sabe quais são os débitos que você tem, trabalhe, estude, ajude, que assim você gera mais crédito, assim você vai trabalhando naturalmente em alinhando essa balança para que a sua existência aqui seja uma libertação da prisão de estar na 3D. Quando você transcende a necessidade de estar aqui, você entendeu que é transcendendo, crescendo e evoluindo. Então, estude, trabalhe e ajude. Lembre sempre que são vocês que podem potencializar a jornada de vocês aqui. Viu? Gratidão a todos vocês pelo carinho. Sou sempre disposto aqui a ajudar, a trazer mais conhecimento. Desculpa se eu falei alguma coisa que chateou alguém. Minha intenção não é essa. Mas o que vocês veem aqui é da maneira que eu sou, da maneira que eu trato todo mundo, brincando, me divertindo, com comprometimento. Tá bom? Gratidão a todos vocês. Descansem. Ouçam mais vezes se vocês quiserem. Quem ainda não segue, segue lá. Eu coloquei lá no Spotify os exercícios. Estou colocando mais conteúdo. Para quem ainda não percebeu, ainda está aberta a inscrição do Portal da Sustentação, que é o trabalho que eu estou fazendo com a Vani, e vai até dezembro. Os exercícios estão rolando, as conexões estão rolando e o conteúdo continua rolando. Nós não fechamos as inscrições porque tem mais 2 encontros ao vivo. Então, gratidão pelo carinho, gratidão a todos vocês. Seguimos trabalhando.